iniciando mais um programa OAB em Foco, um programa da 13ª Subseção Teresópolis. Hoje contamos com a presença do Dr. Carlos Adalto Gomes e do Dr. Maurício Mendes, ambos advogados. E como é um ano eleitoral, nós decidimos falar um pouco sobre eleições, né, para trazer para os telespectadores as questões mais importantes, enfim, debater e tirar algumas dúvidas, né, que já nos foram passadas anteriormente. Então, nós vamos começar perguntando aqui para os nossos convidados um tema que está aparecendo muito na televisão, né, porque a STF recentemente falou sobre isso, que é a questão da ficha limpa, né? E dentro das regras que mudam, né, para as eleições este ano, tem essa questão que foi muito debatida recentemente, até eu vi, não sei se foi no Facebook, algum site desse de relacionamento, ou mesmo por e-mail, alguém comentando que o Senado havia feito alguma mudança, não sei se vocês viram isso, que não caberia mais, né? Quer dizer, a desinformação é muito grande. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as regras, de modo geral, o que a gente tem esse ano que está diferente. Quem quiser começar, Adalto. A princípio, o que nós temos é a ratificação pelo STF, recentemente, né, da legalidade, da constitucionalidade da lei da ficha limpa e da aplicabilidade dela a partir dessas eleições. Porque até então discutia-se a partir de quando que a lei da ficha limpa, ou seja, uma alteração na lei complementar 6490, que estendeu o prazo de inelegibilidade de 3 anos para 8 anos para determinados casos. Normalmente casos de eleitores ou candidatos, ou pretendentes a candidatos, com condenações criminais, condenações por improbidade administrativa e condenações eleitorais. Então, anteriormente falava-se na inelegibilidade por 3 anos, ou em certos casos apenas durante o período da condenação criminal, e hoje nós temos que essa inelegibilidade foi estendida por 8 anos a partir de agora. Ela está fazendo uma retroatividade a casos de condenações anteriores que ainda não ultrapassaram o prazo de 8 anos. A questão que o STF julgou foi exatamente isso, que mesmo que tenha sido uma condenação pretérita à modificação na lei 6490, ela prorroga a sua vigência e hoje, se não tiver 8 anos, vai continuar fazendo, tornando aquela pessoa inelegível. Não é isso, doutor? Eu vou perguntar até ao doutor Maurício, já que a gente começou com o Adalto. É importante esclarecer, Maurício, então, que a lei não foi criada agora. Essa discussão do STF que o Adalto está comentando, né, sobre esses pontos, mas a lei já é anterior, né? Porque muitas pessoas perguntam, criaram essa lei agora, algumas pessoas têm essa falta de informação. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de retornar aqui, né, ao balcão da OAB em Foco, trabalhar e conversar com o Dr. Adalto, falar com os advogados e a população de Teresópolis, principalmente para esclarecer alguns pontos com relação às questões da inelegibilidade, principalmente a questão pertinente à chamada de lei de ficha limpa. Como o Dr. Adalto falou, como a doutora Marisa falou, ela não é uma lei recente. A lei data de junho de 2010, mas mesmo a lei de 2010, ela vem modificar uma lei que é de 1990. Então, qual é o histórico dessa lei? A Constituição de 88, em seu artigo 14, falava que uma lei complementar regulamentaria os casos de inelegibilidade, protegendo a probidade, protegendo a lisura do processo eleitoral. Então, em 1990, foi criada a lei, foi aprovada a lei complementar número 64. Só que essa lei, como o doutor Adalto falou, ela tinha uma série de lacunas, ela era muito imperfeita. O prazo, se eu fosse condenado por abuso do meio de comunicação, ou por abuso do poder político, ou por abuso do poder econômico, na eleição, por exemplo, de 2008, eu sofreria uma sanção de tão somente 3 anos a contar da data da eleição. Da data da realização da eleição. Então, em 2011, eu estaria cumprida a minha pena, eu poderia, sem problema nenhum, ser candidato novamente em 2012. Era praticamente inócua, porque nós temos no país candidatos que somente concorrem a determinados cargos. Nós temos no país candidatos que só concorrem ao cargo de prefeito, ou só concorrem ao cargo de deputado. Então, eles cometem um ilícito e podem
poderiam se candidatar novamente na eleição seguinte. A Lei Complementar 135, ela ampliou esse prazo e criou novas hipóteses em que a pessoa, em se incidir nessas hipóteses, ela não vai poder, vai ficar inelegível por 8 anos. É importante observar também que não só permitia a pessoa se candidatar na eleição seguinte para o mesmo cargo, mas também na eleição que ocorresse no prazo de 2 anos, face a nossa... A possibilidade de recurso, né? Possibilidade de recurso, nossa dificilmente lei é julgada. Dificilmente uma condenação eleitoral era julgada em última instância num prazo de 2 anos, e o que tornava a lei praticamente inócua, ou seja, quando a decisão se tornasse definitiva e fosse aplicável, já teria ultrapassado o prazo de inelegibilidade que havia sido decretado, ou seja, nadava-se para morrer na praia. É um outro ponto importante de esclarecer, essa condenação, né? As pessoas também têm dúvida. Em primeira instância, ou seja, que a gente chama sentença do juiz de primeiro grau, ou não, só depois que não couber mais recurso, é que aí você considera o candidato inapto. Isso é uma outra modificação. Além dela ampliar o prazo de inelegibilidade, além dela criar novas hipóteses em que a pessoa, em incidindo nas hipóteses, ela não poderá ser candidato, ela também altera uma exigência. Antigamente, para você sofrer a sanção da lei, exigia-se, na maioria dos casos, o trânsito em julgado, ou seja, uma situação onde não coubesse mais recurso. E como o doutor Adalto falou, a possibilidade recursal que nós temos, a gente acaba postergando essa situação até chegar no momento em que não adianta mais a pessoa ser condenada em definitivo, porque a sanção não vai atingir aquela pessoa. Uma das mudanças da lei, esse foi o grande ponto de debate do STF, é que agora, se houver uma condenação por órgão colegiado, seja ela criminal, seja ela por improbidade, seja ela por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, ou por abuso dos meios de comunicação, aquela pessoa, a partir daquela condenação pelo órgão colegiado, ela já está em curso numa das hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar 64. Só fazer uma observação aqui, boa parte dos nossos telespectadores talvez não estejam acostumados com essa terminologia, mas o órgão colegiado seria um tribunal. Nós temos o juiz de primeira instância, que ele é o juiz monocrático, ele julga sozinho os seus processos, e temos os tribunais, as suas câmaras, as suas turmas, os tribunais plenos. Qualquer órgão desse que é composto por mais de um juiz, mais de um julgador, ou vários desembargadores ou vários ministros, qualquer condenação ou manutenção de uma condenação de primeira instância por um órgão que agregue mais de um juiz julgando o mesmo processo, serve para causar a inelegibilidade do candidato. Ainda que essa condenação, dela em si, caiba recurso para os tribunais superiores. Exatamente. Quer dizer, pode ainda ter a possibilidade de recurso, mas houve um julgamento de um órgão colegiado, sim, que é isso que o Adalto explicou. Eu pedi para vocês explicarem realmente o que é o órgão colegiado. Isso, Marisa, a gente, agora falando um pouquinho para os advogados, até mesmo em caso de primeiro julgamento, né? Porque nós sabemos que determinadas autoridades, a competência originária de julgamento é do órgão colegiado, né? O tribunal, o prefeito está sujeito, se cometer um crime, está sujeito a julgamento pelo Tribunal de Justiça, ou TRF, dependendo do crime. E o caso deputado pelo STF. Então, se esse órgão colegiado condenar, ainda que seja o primeiro instância, cabe recurso ordinário ainda para o Tribunal Superior, ele é considerado inelegível. É o caso até mesmo do julgamento de crimes eleitorais, em casos de campanhas eleitorais, de eleições regionais e eleições nacionais. Sim, casos de deputados estaduais ou governador, a competência para o julgamento é do próprio TRE, ou seja, não é um juiz monocrático que vai julgar, é a composição plena do TRE. Tá, e em relação ao que o STF decidiu, isso já foi comentado, vocês estão colocando de poder ter ainda recurso ou não, o que mais foi falado, principalmente a aplicabilidade disso para essas eleições agora, já está valendo então, que é o que a população quer saber, né? A incidência já cabe, já vai ser aplicado nessa eleição. A grande questão, que eu acho que vai ser o debate dos tribunais, vai ser se vai ser admitido essa retroatividade, embora conste isso no voto misto Fux, ou não, porque a sociedade anseia por uma situação de moralização. Mas eu acho, aí vem uma posição pessoal, que eu acompanho, que eu sigo alguns governadores de eleitoral, que essa moralidade ela não pode
ter como preço uma série de conquistas que nós temos de segurança jurídica. Como, por exemplo, eu tenho um caso concreto, se for admitida a retroatividade. Ele foi condenado por abuso de meio de comunicação em 2004. Ele cumpriu a pena toda, foi até 2007, foi extinta a pena dele em 2007. Ele se candidatou em 2008, está exercendo o mandato de 2008 até 2012. Se retroagir até 2004, ele não vai ter na data do pedido de registro dele, em 5 de julho, ele não preenche as condições de elegibilidade. Então, ele não vai poder registrar a candidatura. Agora, na prática, nós vamos ressuscitar uma penalidade, que já foi em todo cumprida. Então, essa situação, eu dei um exemplo extremo, mas eu acho essa situação uma situação absurda. Né? Eu ainda defendo, o Adalto conhece a teoria dele, do Adriano Soares da Costa, que fala que a inelegibilidade é uma sanção, deve ser tratada à luz da teoria do ato ilícito. Então, se naquele momento o ato era lícito, se eu poderia cometer o ato que eu não sofreria nenhuma sanção, a lei posterior que estabelece alguma sanção àquele ato, ela não pode retroagir. Eu entendo dessa forma. Aparentemente, não é dessa forma que o STF está entendendo. O STF ele sinaliza que vai retroagir a pena. O TSE já praticamente fechou questão nisso, embora não haja nenhuma súmula nesse sentido, nem sequer um julgado de mais peso ou mais concreto, mas pela manifestação dos ministros do TSE, já todos sinalizaram também nesse sentido. E nós caímos numa outra situação também, que é até a modificação da própria coisa julgada. Hoje nós temos candidatos das eleições de 2008 que foram condenados por um procedimento que foi previsto na Lei 6490, que é justamente a ação de investigação eleitoral, por abusos de meio econômico, por abusos de meios de imprensa e etc., mas que no momento da condenação, no momento da prolação da sentença, a lei em vigor determinava a condenação de inelegibilidade por 3 anos. Hoje, essa mesma lei fala em 8 anos. Como é que essa lei vai modificar uma coisa julgada, que já transitou em julgado, que não cabe mais recurso, que não tem como modificar? Vai alterar aquilo ali para prejudicar quem quer que seja? Em prol de uma moralidade e o princípio da segurança jurídica. Só para, embora eu não concorde, só explicar qual é o fundamento que o STF usa nessa situação, que ele fala que a segurança jurídica, nesse aspecto, o direito individual, o direito subjetivo do candidato, o argumento foi usado no voto do ministro Fux, ele não pode preponderar sobre o interesse coletivo de uma eleição limpa. Né? Foi essa a situação. Eu acho, você raciocinar dessa forma, quem sou eu para contestar o ministro Fux, mas é uma coisa meio temerária, porque você pode abrir brecha para outras situações. Né? A incoerência usada num caso concreto é uma ameaça a todo o nosso ordenamento jurídico que se posiciona de determinada forma. Então, eu acho que a moralidade, a lisura na eleição é uma coisa desejada, a sociedade anseia por isso, mas o preço por você ter determinados candidatos não concorrendo não pode ser você perder a segurança jurídica em outros casos. Eu continuo achando, embora pode ser até uma coisa utópica, mas uma grande arma que a população tem é justamente ela não votar naqueles candidatos que são relacionados, que tem aquele comportamento escuso. Né? O que acontece? A população às vezes não consegue compreender essa questão da lei, o tempo, né, de condenação, a aplicação daquela lei, se vai retroagir ou não. Se esse crime agora é previsto, por que aquele cara que cometeu, né, por que não vai alcançar, por que não vai retroagir? Não vem dessa forma, é por isso que existem pessoas, enfim, que estudaram, né, que estão capacitadas para estar onde estão, para julgar esse tipo de coisa, porque não é tão simples assim, embora todo mundo esteja buscando a mesma coisa, que é a moralidade nas eleições, como você falou. Essa questão que você falou da população falar, muitas vezes, e nós lidamos com um tema, né, Adalto, que desperta muita paixão, que é política. Né? A quantidade de palpiteio que a gente vê nas coisas é impressionante. E o que eu sempre falo é o seguinte, a política a gente tem que deixar para os políticos. Política é paixão, para os apaixonados. Direito é técnica. Então, o direito tem que ser aplicado segundo a técnica que a gente, como a Marisa falou, que a gente é doutrinado, treinado para aplicar.
E aí a coisa não é exatamente da forma que as pessoas imaginam que possa ser. Né? Isso sem contar que até o próprio direito eleitoral, ele tem algumas particularidades, particularidades, com certeza, que completamente diferente do muitos colegas, sem demérito de nenhum, obviamente, tentam interpretar o direito eleitoral, a legislação eleitoral, à luz do direito civil, à luz do direito penal, e que infelizmente não tem como ser aplicado dessa forma porque ele tem as suas particularidades. Eu não vou nem entrar na esfera processual, mas para ver com os colegas como o direito eleitoral é tão diferente que o direito eleitoral é consultivo, a justiça eleitoral é consultiva. Você pode fazer consultas à justiça eleitoral sobre dúvidas de interpretação da lei e ela te responde. Aqui no Brasil não existe julgamento em tese, a não ser a ação direta de inconstitucionalidade. Você não pode chegar para um tribunal e falar qual vai ser a sua interpretação de determinado dispositivo legal, o tribunal não vai te responder. Né? A justiça eleitoral não, a justiça eleitoral prevê a possibilidade de consulta, prevê citação por e-mail, né? Que é uma coisa que não cabe isso. Você pode depositar a sua procuração no cartório e você não precisa mais para aquele cliente. Em outro processo. Em outro processo, apresentar a procuração novamente. São coisas completamente diferentes. Os prazos recursais, prazos contando em horas. Né? Então a gente vê, às vezes, o nível está melhorando muito, mas às vezes a gente tinha dificuldade com magistrados e com promotores também, que não estavam habituados pelo rodízio, o sistema de rodízio, eles não estavam habituados a decidir com a celeridade que uma particularidade. Se o juiz não decidir no tempo previsto na lei, ele pode ser punido. E o tribunal pode avocar a competência, pode avocar o processo para ele decidir. Porque o nosso prazo da convenção até a eleição é um prazo curtíssimo. Da convenção até a eleição são 3 meses. A gente vai até falar sobre isso, sobre os prazos. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com mais um programa OAB em Foco e hoje estamos tratando do tema Direito Eleitoral. Temos aqui o Dr. Maurício Mendes e o Dr. Carlos Adalto Gomes, ambos advogados, que gentilmente receberam e concordaram com o nosso convite. E nós vamos dar continuidade ao que estávamos falando no bloco anterior, que era sobre a ficha limpa, né, que o STF há pouco decidiu, e ficou faltando a gente comentar a respeito dos crimes que tornam a pessoa inelegível. É importante frisar que não só crimes levam à inelegibilidade. Existem outras situações, tais como o abuso do poder econômico, atos de improbidade administrativa, mas dentre os crimes também não são todos os crimes previstos no Código Penal e em leis esparsas que levam à inelegibilidade. Dentre eles a gente tem que levam à inelegibilidade os crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração e o patrimônio público. Patrimônio privado, o sistema financeiro, mercado de capitais e crimes de falência. Crimes ambientais, crimes contra a saúde pública. Os crimes eleitorais, apenas aqueles que a lei prevê pena privativa de liberdade. Os crimes eleitorais que são punidos com multa não geram inelegibilidade. Crimes de abuso de autoridade, quando houver a condenação à perda do cargo. Crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Tráfico de entorpecentes. Racismo, tortura, terrorismo. Os crimes considerados crimes hediondos. Crimes contra a vida, dignidade sexual. Crimes de quadrilha ou bando. Crimes militares que resultem na declaração de indigno de oficialato e, entre outras coisas, a desaprovação da prestação de contas eleitorais também gera inelegibilidade. Com relação a crime, Adalto, é bom frisar que crime culposo nenhum vai gerar a inelegibilidade. Explica, por favor. Crime culposo é cometido sem intenção, né? O crime é dito doloso quando você tem a sua vontade dirigida a determinado fim. E o crime é cometido a título de culpa quando você age com negligência, com imperícia, com imprudência. Você não deseja determinado resultado, mas a forma atabalhoada como você age acaba resultando numa coisa que você não desejava. E também que todos os crimes passíveis de ser julgados pela lei, de receber os benefícios da Lei 9.099, né, que é os chamados crimes de menor potencial ofensivo, também não geram
a inelegibilidade. Eu estava lembrando aqui, muita gente sabe que eu fui jornalista, trabalhei em rádio há muito tempo. Inelegibilidade é a palavra para derrubar locutor, né? Que eu acho que a coisa mais difícil de inelegibilidade é você falar isso de uma vez só, né? Que é uma palavra terrível. Eu queria que vocês deram um exemplo, pode ser até de algum caso que vocês queiram comentar, mas enfim, para as pessoas entenderem mais ou menos, porque o rol é grande extenso. E você falou de crimes militares, eu cheguei a ler, não é a minha área, mas não me lembrava, né? Até interessante. E, assim, uma questão, pode ser alguma coisa que esteja na mídia, que você se lembre, que não gerou isso? Olha, tem algumas situações que não falei de crime, mas que não eram previstas na lei originariamente e que são previstas agora. Vou falar específico do advogado. Se o advogado for excluído dos quadros da OAB como punição, ele não pode ser candidato. Ele fica 8 anos. Não é só advogado. Não que isso seja um crime. Não, exatamente. Não é uma situação de crime. Não só advogado, mas como contador, todo aquele que foi expulso do seu conselho, do seu órgão de classe. Contador, médico, engenheiro, qualquer que seja. Ele fica 8 anos. Aí é uma questão que eu falo com relação à retroatividade da lei ou não. Essa alteração, que é de junho de 2010, então uma pessoa que foi expulsa em maio de 2010, ou sei lá, ou em 2008, ou em 2005, poderia ou não registrar sua candidatura em 2012. Isso que está sendo discutido com relação ao alcance da lei, se a lei retroage ou não. É oportuno a gente falar qual é o trâmite para a alegação de inelegibilidade, né? Tem que ser no registro de candidatura, quando o candidato requisitar o registro de sua candidatura, em regra, 5 de julho, normalmente todos os partidos, não é um prazo rígido, mas a partir da convenção... Até 5 de julho. A partir da convenção, as convenções se realizam entre 10 e 30 de junho. A partir da convenção realizada, você tem o direito, o partido tem o direito de pedir o registro de candidatura, até 5 de julho. Então, feito o pedido, publicado lá no mural da Justiça Eleitoral, que tais candidatos pediram o registro da candidatura, há o prazo de 5 dias para a apresentação de impugnação. Essa impugnação pode ser feita por qualquer partido ou candidato, o Adalto me corrija se eu esqueci algum legitimado, né? Pelo Ministério Público, né? Que podem fazer essa impugnação. Pode qualquer do povo representar o Ministério Público, para que o Ministério Público pode. A população não tem legitimidade para apresentar de ressaltar aí, quando se fala partido político, aqueles partidos que tiverem coligados, a coligação tem legitimidade, não partido. Partido. Mas tem 5 dias. Se não alegar em 5 dias... Curto esse prazo, né? Todos os prazos eleitorais tem prazo de 24 horas. 24 horas que a intimação é no cartório, que é no edital fixado no cartório. Vocês estavam falando antes por isso que é complicado. Contra as áreas, é complicado às vezes. Então, se não alegar em 5 dias, ele vai concorrer sem problema nenhum. É importante, doutor Maurício, lembrar aos telespectadores que agora, no dia 9 de maio, se encerra o prazo para regularização dos títulos eleitorais. Ou seja, aquele eleitor que mudou de cidade ou mudou de residência na própria cidade, quer alterar o seu título eleitoral para uma outra seção, ou até mesmo aquele eleitor que tem uma deficiência física ou alguma necessidade especial para poder votar, ele tem o prazo até o dia 9 de maio para poder fazer essa regularização. Caso contrário, ele vai ficar impedido de votar nas eleições agora de 2012. Esse programa é oportuno que nós estamos em pleno processo eleitoral. Né? Nós temos agora, e é o tipo de tema que qualquer pessoa, queira ou não, ela está envolvida, direta ou indiretamente. Existem as pessoas que estão envolvidas diretamente, que serão candidatos, né? Existem as pessoas que participam de determinados partidos, existem pessoas que gostam de política, né? E, invariavelmente, existem que são eleitores, a grande maioria vai votar, agora, invariavelmente, você mesmo não sendo eleitor, a gente sofre as consequências do processo eleitoral. Né? Nós vamos eleger pessoas... Mas já te cortando, as pessoas falam isso, né, Maurício? Quantas vezes? Eu não gosto de política, não quero me meter. Desculpa, você já está... Não é você não quer se meter, você exatamente, querendo ou não, porque você vai ser o que você vai definir se você vai ser sujeito ao objeto. Né? Se você vai se submeter a essa situação ou se você vai tentar influenciar. Não precisa ir para a rua, né? Ou pelo menos escolher votar. Também não estou fazendo apologia de votar em A, B, C ou D. É escolher como votar.
não é você trocar seu voto por cesta básica, que é crime, né? O que a gente ia comentar. Não é você, você votar em A, B, C porque é bonito ou porque é simpático, não. É porque você pensar que você vai sofrer as consequências daquela situação. É importante conhecer, né? É importante a gente colocar isso, que é importante conhecer o candidato, saber a história dele. É o que você falou um pouco lá no primeiro bloco, né? Que essa questão de a lei retroagir ou não, a gente consegue resolver isso com as pessoas não votando naqueles que, mesmo que possam ser elegíveis, tenham cometido algum crime, ou enfim, alguma infração que se entenda que não cabe. Que tem uma conduta pretérita incompatível com o cargo que ele quer exercer no futuro. A questão da moralidade que a gente está batendo aqui, da lei, lisura, né? E quais são as outras regras que seria importante a gente comentar, Adalto? Bom, a gente está entrando num período agora complicado, justamente o período pré-eleitoral, já estamos em pleno processo eleitoral, mas ainda falamos em período pré-eleitoral, porque não temos campanha, não temos candidatos. Então, é importante a gente levantar algumas questões, algumas lebres, que é a questão da propaganda antecipada, a promoção pessoal de candidatos, ou de pseudo-candidatos, de pretensos candidatos, que isso já é regulamentado. Por exemplo, aqueles carros que a gente vê só o adesivo com o nome da pessoa, não tem número, isso não tem já nada. É considerado propaganda eleitoral antecipada. Pode gerar inelegibilidade, pode gerar multa eleitoral. Que não raro a gente vê isso. Né? E isso cabe, inclusive, como você falou, que o eleitor, ele pode ser polo ativo também da eleição, ele não precisa ser candidato para participar ativamente da eleição, não. Ao verificar uma irregularidade, qualquer eleitor tem condição de provocar a fiscalização eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, para tomar medida contra aqueles que estão abusando do seu direito ali de fazer a propaganda antecipada, de tentar angariar um voto por uma obrinha bem típica, na hora certa. Isso daí, o eleitor pode participar ativamente, coibindo isso, bastando provocar a fiscalização eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Só para auxiliar o entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral entende como propaganda aquela atividade que ainda dissimuladamente ou subliminarmente faz com que o eleitor tome conhecimento de determinada candidatura e faz com que chegue ao eleitor a mensagem que, olha, a opção, eu sou a melhor opção que outros candidatos, né? Seria essa situação. O doutor Adalto fala do nome no carro, né? Atualmente há quem entenda que seja propaganda antecipada, quem entenda que seja tão somente promoção eleitoral. Porque propaganda só é permitida a partir de 6 de julho. Aqui em Teresópolis fica muito marcado quando começa o processo eleitoral, quando começa a possibilidade de propaganda, porque 6 de julho é a data do aniversário da cidade. Então é a oportunidade que todo mundo que é candidato faz, é muito comum fazer campanha no desfile de 6 de julho, né? Porque vai estar a população toda reunida, é quando começa o candidato. Antes de 6 de julho, qualquer atividade que faça influenciar no poder de voto, seja positivamente e seja negativamente também, que é interessante a gente saber que existe a propaganda negativa, né? É considerada uma propaganda irregular, é considerada uma conduta irregular. Há algumas exceções nessa situação. Uma das exceções é a propaganda intrapartidária. Existem situações em que vai haver uma disputa dentro da coligação. Então é permitido, nos 15 dias que antecedem a convenção, fazer propaganda intrapartidária, ou seja, fazer propaganda direcionada àquelas pessoas que vão votar na convenção para escolher este ou aquele candidato, em relação à convenção. E existe uma situação que às vezes as pessoas confundem, tem duas situações que as pessoas confundem. Prestação de contas de partido e de candidatos. Não, de candidatos que têm detentores de mandato. A prestação de contas de candidatos e detentores de mandato, ela não é propaganda eleitoral, desde que se não peça voto, né, para uma candidatura futura, e desde que não faça crer, se refira a atos já praticados, não a atos futuros. Tem um jogador no TRE que fala isso com muita propriedade, é o Luiz Roberto Ayub, que fala o seguinte: a propaganda ela tem que ser retrospectiva, não prospectiva. Você falou quem? Luiz Roberto Ayub. Foi meu professor. Eu acho que é dele que está falando. Um excelente professor, inclusive. Muito bom. Bom, a gente vai dar uma paradinha, mais uma vez, fazer um comercial. É rápido, né? A gente não sente. Daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta mais uma vez com o programa OAB em Foco. E essa semana nós trouxemos o Dr. Carlos Adalto Gomes e o Dr. Maurício Mendes para conversarmos sobre direito eleitoral, já que é um ano de eleições. E continuando o que a gente estava conversando aqui, o Dr. Maurício falou muito rapidamente sobre a questão de compra de votos. E eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque infelizmente a gente sabe que ainda é uma prática comum. Isso um dos problemas que nós temos uma legislação que, em tese, reprimiria a situação. O problema é a gente fiscalizar. Agora, em sendo pego, a compra de votos, ela gera uma série de consequências. Ela gera uma consequência, a gente chama civil eleitoral, que é a cassação do registro, e se o candidato tiver, para o candidato, né? A cassação do registro, e se o candidato tiver sido eleito, a cassação do próprio diploma com a perda do mandato. Para exemplificar, nós tivemos aqui em Teresópolis um caso em que o vereador foi eleito, estava no exercício do mandato e foi cassado justamente por essa situação. A compra de votos, a chamada captação ilícita de sufrágio, ela aparece no direito brasileiro como sendo a primeira lei de iniciativa popular. No movimento de combate contra a corrupção, a Lei 9840, fizeram essa lei de iniciativa popular, que foi aprovada, fazendo com que a pessoa que faça a compra de voto perca o mandato. Paralelamente a isso, é crime também você prometer determinada vantagem para a obtenção do voto. E hoje, com a lei de ficha limpa, além da perda, da cassação do registro e da perda do mandato, você ainda fica inelegível por 8 anos. E o que a pessoa deve fazer? Porque a gente ouve falar, às vezes, até de uma questão de uma pressão política, né? Daquele candidato que as pessoas ainda pensam, apesar do processo eletrônico, né, que se eu não votar nele, ele vai saber que eu não votei, ele vai ter como saber, ele tem como saber, o candidato tem como saber quem você votou, porque o voto é secreto. Existe isso, Adalto? Não. Hoje, com o processo eleitoral que nós temos, o nosso voto eletrônico, que é uma das tecnologias mais avançadas, quiçá a mais avançada em termos de eleição no mundo. Nós temos diversos países aí de primeiro mundo que vêm a nossa justiça eleitoral buscar informações, buscar a tecnologia. É praticamente impossível, ou posso até dizer impossível, de se verificar em quem o determinado candidato votou, e é impossível também realizar qualquer tipo de fraude em relação a isso aí. Recentemente nós tivemos, a própria justiça eleitoral provoca testes em sua tecnologia, instigando alunos de universidades, de institutos de pesquisas, para poder tentar invadir o sistema, tentar fazer uma fraude. E, recentemente, o máximo que conseguiram foi acessar, acho que o número de votos, ou a sequência de votos, mas não em quem determinado eleitor votou. Só sabe dizer que João votou, foi o primeiro a votar naquela urna, Antônio o segundo e Beltrano o terceiro, mas não sabe dizer em quem João, quem Beltrano e em quem Antônio votou. Não tem como fazer isso. Antigamente, quando o voto era cédula, que relatam, né, que as pessoas faziam o chamado voto formiguinha. Você levava uma cédula já preenchida, entregava, quando se aquele trâmite, você ia na mesa do presidente, o presidente dava uma cédula em branco para você votar. Mas como você já levava uma cédula preenchida, você depositava a que você levou e você levava uma cédula assinada. Aí a pessoa lá fora preenchia a cédula com o nome do candidato, você já chegava e fazia aquela troca de cédula. Isso é o chamado voto formiguinha, né? Que fraudava muita eleição com essa situação. Acho que hoje, hoje não tem condição. A única, você não tem como saber em quem a pessoa votou. Agora, se eu prometo votar no Adalto e não aparece nenhum voto naquela urna pro Adalto, alguém não votou nele. Ninguém votou nele, né? Essa é a possibilidade. Mas saber individualmente quem votou, não tem. E a questão de boca de urna, que também é, infelizmente, comum. Como é que a gente, enfim, o que a legislação prevê quanto a isso? Bom, como o Maurício falou, há duas penalidades. Uma penalidade civil eleitoral, que é a cassação do registro do candidato ou a cassação
do diploma do candidato, obviamente o seu mandato, em caso ele tenha sido eleito, e também a penalidade criminal eleitoral. É interessante até observar que o fato que o Dr. Maurício mencionou, desse nosso vereador que teve seu mandato cassado aí no último mandato até em trânsito, ele foi condenado em primeira instância não só criminalmente, como também a condenação civil eleitoral, que foi a decretação da inelegibilidade dele. A condenação criminal ele foi absolvido. E a condenação civil eleitoral permaneceu, está sendo objeto de julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral, não teve julgamento ainda, não transitou em julgado, mas ele já foi efetivamente afastado do cargo desde o julgamento em segunda instância. Mas isso para o candidato, mas eu digo assim, para quem está fazendo, cometendo isso, é um crime, eu quero deixar claro isso. As condenações são idênticas. A captação de sufrágio, mas ela perguntou de boca de urna. Estou falando da boca de urna, a pessoa que recebeu a boca de urna não deixa de ser uma captação. Mas a boca de urna no dia das eleições para fazer campanha para aquele candidato. Porque a questão é a seguinte, a propaganda no dia da eleição não é permitida a propaganda. Né? É interessante a gente falar, o que eu costumo falar de eleição, que direito eleitoral é fácil, porque você tem que pensar em três coisas. As normas de direito eleitoral são de três ordens. A que organiza a justiça eleitoral, as normas que protegem a igualdade entre os candidatos e as normas que protegem a liberdade do eleitor em votar. Né? Você não tem direito só a se candidatar, você tem direito de se candidatar em uma forma igualitária com os outros candidatos. Você não tem direito só a votar, você tem direito de votar de uma forma livre. Então a Justiça Eleitoral entende que você fazer propaganda no dia da eleição pode viciar o processo eletivo. Então ela faz determinadas normas que impedem essa situação. Né? E uma delas, a mais radical delas, que o direito penal só entra na mais radical das intervenções, é você penalizar a conduta de você tentar persuadir alguém a votar desta ou daquela forma na data da eleição, a conhecida chamada boca de urna. Né? Então, quem comete boca de urna está sujeito a uma penalidade. Se a memória não me traz, são 6 meses de detenção. Né? Não sei, a quantificação da pena não sei o certo. Mas é um crime considerado crime de menor potencial ofensivo, que pode ser passível de transação penal, medidas alternativas que obstem o prosseguimento do processo. Mas ela é vedada. Aí, quanto à questão de aprovação de contas, também é um tema que as pessoas leem muito em jornal, ouvem falar, mas não têm muita certeza de como funciona. Que você, né, no sentido que tipo de naquela situação, naquela esteira que eu falei sobre como raciocinar sobre as normas eleitorais, eu falei sobre a igualdade dos candidatos. Né? Então, para zelar pela igualdade, pela lisura do pleito, são baixadas determinadas normas que controlam a forma de arrecadação, a quantidade de arrecadação, quem vai arrecadar e como você vai prestar essas contas. Você tem que obedecer às regras de só receber aqueles recursos que são permitidos em lei, na quantidade que a lei permite. Né? Quando você registra a candidatura, você coloca um teto de gastos, que você tem que respeitar aquele teto, e você só pode receber doações para a sua campanha depois de registrado depois de registrado o comitê financeiro, porque todo recurso tem que transitar pela conta a conta de campanha. Então a lei fiscaliza a forma como você captou aquele recurso, a forma como você gastou aquele recurso e cruza a quantidade que você recebeu, a quantidade que você gastou é compatível com a campanha que você fez. E é submetido uma coisa importante, uma observação que é julgado, né? Uma observação importante que pouca gente sabe. Na realidade, a nossa legislação ela ainda está faltando um pedacinho, porque a legislação eleitoral hoje determina, se eu não me engano, a própria Lei Complementar 6490 determina que a lei irá determinar o valor máximo de campanha. O valor máximo a ser gasto em campanha por candidato, por partido. Se houver omissão da lei, o próprio partido, o próprio candidato é que estabelece o seu limite.
Mas Não até existe hoje, lei. desde a determinação, está totalmente omissa a legislação nesse ponto. Não existe lei fixando o teto de gastos de candidato ou de partido para qualquer tipo de eleição. Fixa como? Você falou. Então Eles estimam... o partido ou o candidato vai fixar livremente? Vai fixar Ele livremente. estima o valor que ele vai gastar. 3 milhões, já 4 vai milhões, dizer, ele estima essa situação. O controle de como uma campanha é financiada e a publicidade dessa situação, ele é de suma importância. Hoje nós temos aí uma série de investigações com relação a empreiteiras que recebem favores públicos, né? O importante de você fiscalizar é justamente isso, é você saber se aquela pessoa financiou uma campanha, com que interesse será que aquela pessoa está financiando. Vamos supor que nós temos uma empresa que é reiterada poluidora, ou reiterada, comete atividades que degradam o meio ambiente. Então, o eleitor tem o direito de saber se aquela empresa está financiando este ou aquele candidato, né? E isso é importante também, justamente para isso, né? Dar transparência para saber quem está financiando determinada campanha, o quanto aquele candidato arrecadou e como vai ser aplicado. Porque isso eu pedi para você esclarecer também, se era público, né? Não é público, a população vai tomar conhecimento dessas pode, não é só público, a forma de arrecadação, como o candidato, ao registrar a candidatura, é obrigado a registrar também sua declaração de bens. Sua declaração de bens que fica à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode consultar o site do TSE e vai ver a declaração de bens de todos os candidatos da eleição de 2010. É comum, justamente por isso, as pessoas comentaram, olha que tinha no patrimônio dele, olha o que tem agora, e, né, essas comparações, né? Sim, é disponibilizado. Só uma curiosidade, nas últimas eleições o Sérgio Cabral teve uma arrecadação declarada maior do que a da presidente Dilma. Pelo menos nas parciais. Bom, a gente tem que fazer nosso último intervalo, nós voltamos para o próximo bloco, que é o último, infelizmente, do programa, e continuamos aí com a nossa discussão sobre as questões eleitorais. Só um minuto. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, recebendo hoje o Dr. Maurício Mendes, Dr. Carlos Adalto Gomes, falando sobre o processo eleitoral. Estou errando sempre o nome dele, né, gente? Mas, enfim. E a gente vai passar para um outro tópico, mas faltou falar ainda sobre a questão de aprovação de contas que não foram aprovadas anteriormente, né? Mas a gente tem, estava conversando com o Dr. Adalto, a gente tem hoje uma situação em que o TSE se inclina a não dar registro de candidatura a quem teve as contas de campanha rejeitadas. Ou seja, quem já foi candidato, prestou as contas e estas foram rejeitadas, corre o risco de ficar sem a possibilidade de se candidatar agora em 2012. É uma situação que gera dúvidas, porque antigamente, se você tivesse suas contas rejeitadas, você não tinha nenhum tipo de sanção. Em 2006, depois do escândalo do Mensalão, chamada de campanha de financiamento de campanhas, veio uma lei número 11.300, que quem tivesse as contas rejeitadas não poderia registrar a candidatura pelo prazo do mandato pelo qual concorreu. A maioria 4 anos, se você fosse candidato a senador, 8 anos. Né? Depois essa lei discutiu se seria aplicada em 2008, que a mudança foi em 2006, não aplicaram em 2008. Em 2009 mudaram a lei novamente e disseram que só não daria a quitação eleitoral se você não tivesse apresentado contas, não tivesse prestado contas. Então, exatamente, mesmo quem teve contas rejeitadas em 2008, pôde registrar a candidatura em 2010, desde que tivesse apresentado suas contas. E agora o TSE volta a dizer, se você teve as suas contas rejeitadas, você não tem quitação eleitoral pelo prazo do mandato que você concorreu. E o TSE discute se vai levar como consideração as contas apresentadas dos candidatos em 2008 ou somente em 2010. Né? Que é a dúvida. Eu acho que aqui nós temos uma grande quantidade de pessoas que prestou contas em 2008, candidatos a vereador, e que não tiveram as contas aprovadas. Não tiveram as contas rejeitadas. E algumas até por falhas do próprio partido? Sim, o partido não mandou documento, porque há uma riqueza de detalhes formais que você tem que cumprir para que suas contas possam ser julgadas. Exato. Às vezes ele vai ser extremamente complicado e delicado. Trabalhoso, né? Bem trabalhoso.
Às vezes até o próprio candidato teve todo o zelo, todo o cuidado, mas por uma falha do seu partido ele pode ficar inelegível. Ele pode não ter condição de se candidatar esse ano. Agora, será que o TSE vai manter, vai segurar essa norma? Ou será que ele vai flexibilizar isso? Eu acho... A gente ainda não sabe, né? Não sabe, a questão vai ser a questão do direito que é doutrinariamente construído, né? Muito jurisprudencial, né? Muito pretoriano, né? É o que o tribunal decidiu na interpretação da norma. O que eu acho é que, pelo menos coerente, seria julgar suas contas a partir de 2010. Porque se em 2008 você tinha direito, em 2010 você teve direito à quitação eleitoral com a conta rejeitada, porque aquela situação, porque você vai ressuscitar uma penalidade, né? Se em 2010 você era apto, mesmo com as contas rejeitadas. Né? Seria de 2010 em diante. E cai naquilo que você estava falando anteriormente também. A segurança jurídica? Exatamente. Porque pode acontecer de candidato que está exercendo um mandato de deputado não poder se candidatar a prefeito. A prefeito, exatamente. Essa é a situação. Não, tem um candidato, uma condição emblemática, que está sendo julgado pelo TRE. O candidato foi candidato em 2008, teve suas contas rejeitadas, foi candidato a vereador. Foi candidato a deputado em 2010, as contas foram aprovadas. Agora ele pediu a quitação, a exercício de quitação eleitoral para tirar passaporte, que para você, se você tiver as contas rejeitadas hoje, você não tira documento, você não concorre a concurso público, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. E não foi dada a quitação eleitoral por conta das contas rejeitadas em 2008. Apesar de ele ter sido candidato em 2010 e ter as contas aprovadas. Foi impetrado o mandato de segurança, ele está para ser julgado no TRE, mas enquanto isso ele não pode tirar o passaporte. Essa situação. Bom, e a gente, para finalizar, não poderia deixar de comentar, apesar de ser delicado, né, a questão do cenário político que a gente tem na cidade, né, atualmente. A gente tem essa questão toda que aconteceu, da saída do prefeito e quem assumiu. Então, eu acho que seria interessante a gente comentar o porquê aconteceu dessa forma, por que nós temos, nesse momento, determinado prefeito, por que, né, ele chegou ao cargo de prefeito dessa forma, porque o cenário político foi muito tumultuado nesse período e muitas pessoas não entenderam. E a gente está na hora de olhar, estamos falando assim, né, mais para a nossa cidade, olhar para essa questão de novo, né? Vamos eleger novas pessoas e eu acho que seria importante a gente comentar esses acontecimentos, assim, só um passando, né? A gente não vai fazer juízo de valor, mas só para a gente poder informar mais para a população como isso ocorreu, por quê e o que pode ocorrer ainda, né? Ainda no cenário que a gente está vivendo. Mas é delicado se nós dermos enfoque que não jurídico, né? Acho que a gente, por ser um programa dedicado, organizado pela OAB, né, dedicado aos advogados, eu acho que a gente tem a obrigação de abordar sobre o aspecto estritamente jurídico. O que aconteceu, os fatos todos conhecem, né? Nós tivemos um prefeito que foi primeiramente afastado, posteriormente cassado, né, que na ordem sucessória, quem deveria sucedê-lo era o vice-prefeito. Assim foi feito, só que ele faleceu 2 dias depois. E na ordem de substituição, aí não é sucessão, né? O substituto seria o presidente da Câmara, que assumiu e está aí. No meu entendimento, é uma coisa que eu tenho falado sempre, o presidente da Câmara é substituto, ele não é sucessor. Por definição, a permanência dele ali é transitória, a presença dele ali é transitória. A diferença de substituição para a sucessão, exatamente. Ele foi diplomado vereador. Ele foi eleito para ser vereador. Ele não foi diplomado prefeito, não foi eleito prefeito. Né? Então, eu sempre me bati nesse ponto, que tinha que ser feita uma nova eleição. A discussão que naquele momento que se passava, e o que eu acho até hoje, tem que ser feita uma nova eleição, a discussão era, juridicamente, a eleição tem que ser direta ou tem que ser indireta? Né? Eu defendia que a eleição tinha que ser direta, pelo seguinte, o artigo 56 da Lei Orgânica Municipal fala que se a vacância do cargo, ele fala a vacância, ocorrer nos 3 primeiros anos, proceder-se-á nova eleição. Tá, nova eleição. Por que eu digo que a eleição tem que ser direta? A vacância ocorreu em novembro, quando ele foi definitivamente cassado, em novembro de 2011, dentro do período dos 3 primeiros anos. Né? E por que a eleição é direta? Um princípio de interpretação de direito é o seguinte, a regra, ela se autoexplica, a exceção, ela tem que ser prevista. Qual é a regra? A regra é que a eleição seja direta. Para ser eleição direta, a lei tem que dizer que a eleição é direta. Então, se tem uma nova eleição, essa eleição tem que ser direta.
Era essa a situação. O que eu defendo, depois o doutor Adalto apresenta o ponto de vista dele, que eu acho que é até diferente desse ponto de vista. De certa forma, eu até concordo com você. Deixa eu só concluir o Adalto. Alguns argumentos que são fáticos, defensáveis, um argumento jurídico e um argumento fático defensável. O argumento jurídico dizia o seguinte, que a Constituição da República diz que se a vacância, a Constituição da República diz o seguinte texto, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, tem que ser feita uma nova eleição pelo Congresso Nacional. Isso no caso de vacância presidencial. Presidente e vice, é o que fala a Constituição da República, né? Que fala isso. Eu rebateria esse argumento com 2 argumentos. Primeiro, o município é dotado de autonomia e se organiza pela lei orgânica. A lei orgânica estaria dentro da esfera de autonomia do município. E a Constituição previa, nos 2 últimos anos, porque quando a Constituição foi feita, o mandato presidencial é de 5 anos. Depois, com a reeleição, que reduziu o mandato para 4 anos e permitiu a reeleição. Né? Então, um argumento, acho que é um argumento jurídico, um argumento histórico. É uma questão de interpretação. Mas aí tem uma questão fática também, porque nós organizarmos uma eleição, a eleição não é uma locação que você tira o inquilino do imóvel e emite na posse o outro. A eleição você precisa convocar mesário, você precisa dar tempo para fazer convenção, você precisa dar um tempo mínimo de propaganda para que a população conheça a plataforma de cada candidato. E isso requer tempo. Eu acho que hoje nós não temos mais condições de fazer eleição direta. Né? Mas eu continuo defendendo que tem que ser feita uma nova eleição. Porque o Arley, com todo o respeito que eu tenho a ele, não foi eleito prefeito. Ele foi eleito vereador. E até para dar uma situação de estabilidade ao município também. Né? Eu acho que precisamos. Agora, passa a palavra para o meu amigo Adalto, apresentar o ponto de vista dele. Eu concordo com o ponto de vista que nós teríamos que ter uma eleição, muito embora, tendo sido consultado há época atrás, eu desde o primeiro momento falei que essa eleição não ocorreria. Não ocorreria por quê? Por causa do entendimento do TSE que se aplica à norma constitucional federal em analogia nos municípios. Embora não seja... Qual seria? Você está colocando qual seria? Que haveria eleição direta nos 2 últimos anos. Né? Agora, não houve essa eleição. Houve, o TRE entendeu por bem convocar eleições diretas, houve a provocação do TSE a respeito disso, o TSE entendeu, um ministro em decisão monocrática entendeu de levar essa decisão para o pleno do tribunal, suspendeu as eleições convocadas pelo TRE. E hoje tornou-se quase que inviável a convocação de eleições diretas. Te digo que mais 1 ou 2 meses para frente, até a eleição indireta, eu acho que fica inviável face a insegurança que vai provocar também em relação aos candidatos. Eu acho que vai até isso vai, porque nós teremos 2 eleições, uma indireta e uma direta logo em seguida. Um espaço curtíssimo. Um espaço curtíssimo vai gerar alguns impedimentos eleitorais, porque vai gerar algumas inelegibilidades. Eventualmente, quem vai se candidatar pode ter que se afastar de algum cargo público, pode não ter que se afastar. Então, vai tornar, com perdão da expressão, um samba doido que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que hoje a gente vai continuar na situação que está e vamos torcer para pelo menos as eleições de outubro ocorrerem em situação de normalidade, em situação de democracia realmente. Agora você vê, mas eu acho que isso é educativo, né? Apesar de trágico, a gente ter que ir às ruas e chegar numa coisa extrema da gente caçar um prefeito, o trágico, a gente perdeu o Dr. Roberto, como a gente perdeu, mas como às vezes a gente acha que uma atitude nossa é desprovida de consequência, não é. A gente acha que votar em vereador não vai ter tanto. O importante é prefeito, o importante é vereador. Né? Nós tivemos no nosso regime, a democracia, que é a ditadura das leis, o poder legislativo é o poder que concentra o maior poder, porque concentra o poder de dizer o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A gente não tem essa visão a curto prazo. Né? Mas na prática é isso. E a gente, indiretamente,
você acabou escolhendo a pessoa que hoje governa, que hoje é o chefe do executivo. É o que a gente estava falando anteriormente sobre você dizer que não gosta de política, não me meto, mas você não tem como você escapar disso, porque você está sendo governado por alguém, tem alguém fazendo as leis, enfim. Então, eu acho que em termos da nossa cidade, Teresópolis, isso ficou bem claro nessa situação. As pessoas perceberam o quanto é importante conhecerem as pessoas em quem estão votando, conhecerem, que eu digo assim, não pessoalmente, conhecer a plataforma, conhecer as ideias, né? E a história também daquele candidato. O que eu vejo, a gente anda nas ruas, a gente vê aqui uma sensação de revolta na população, dizendo que vai materializar essa revolta fugindo para o voto nulo ou para o voto em branco. Eu acho isso com todo respeito a quem pensa dessa forma, isso é uma tática suicida, né? Se você realmente não está satisfeito, é a sua oportunidade de mudar. Né? Não é a oportunidade de usar a tática do avestruz, que é enfiar a cabeça no buraco e fingir que o problema não existe. Né? Você tem a oportunidade, a cada 4 anos é dada essa oportunidade, e a oportunidade vai ter em outubro. Não quero que você vote em A, B, C ou D, mas quero que você escolha o candidato que você acha que mais se identifica com a ideia, com aquilo que você pretende para o seu município. É uma coisa muito simples, é indolor, é dolorido, e às vezes você vai estar 4 anos de uma coisa que você não desejava. Né? A gente vai ter que encerrar o programa, queria aproveitar que o Dr. Maurício está com a palavra, que fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar. Mas é só agradecer a presença do Dr. Adalto, a oportunidade de falar para os espectadores da TV Diária, a oportunidade de conversar com os advogados da cidade sobre um tema que eu acho que, infelizmente, poucos advogados se interessam, mas é um tema extremamente relevante, né, para a população. Nós que agradecemos, a gente até aproveita para falar para os advogados que quiserem comparecer, né, falarem sobre as suas áreas de atuação. O programa é para os advogados, está aberto a qualquer um, né? De quem vem aqui sabe, pode testemunhar que está aberto a qualquer advogado da cidade que queira conversar, e é importante, né? Porque a gente está levando essa informação para a população. Então, agradeço muito, tá, Maurício? Você aceitou o nosso convite. Dr. Carlos Adalto Gomes, tem que me perdoar porque eu errei o nome dele, mas é meu amigo, tá, gente? Vou falar assim, então ele me perdoa. Agradeço muito a sua participação, tá? E suas considerações finais, por favor. Da mesma forma, gostaria de agradecer a oportunidade aí da direção da 13ª subseção da OAB e também da TV Diário, essa oportunidade que a gente tem de vir aqui debater e colocar nosso ponto de vista, colocar nosso entendimento e levar a público, levar a população de Teresópolis algumas informações que são importantes, são essenciais à nossa vida pessoal, à nossa vida jurídica, à nossa democracia na cidade. Então, é sempre uma honra a gente poder estar aqui. Gostaria de me disponibilizar para qualquer consulta, qualquer dúvida que a população tiver nesse sentido, que a gente puder auxiliar, a gente está sempre à disposição. É uma honra estar junto do Dr. Maurício, que é um dos colegas que atuam mais nessa área do direito eleitoral também em Teresópolis, assim como eu. É sempre bom uma conversa, um bate-papo, é sempre esclarecedor, não dá para a gente... Mas aqui ele está do mesmo lado, né, Dalton? Normalmente ele está do lado oposto do tribunal, né? Normalmente estamos em posições adversas, mas sempre conservando a amizade, o respeito e o carinho um pelo outro. Agradecer também a doutora Marisa, essa colega espetacular, competente, que sempre conduz de forma inigualável o debate aqui no programa OAB em Foco. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês e eu quero dizer que é importante para a gente até ter um retorno, né? O Adalto estava comentando que a gente procura esclarecer o máximo possível, né, a questão. Né? Mas assim, vocês podem ligar para a TV depois, dizer, gostei daquele programa, eu tenho dúvidas, eu gostaria que tivesse mais um programa a respeito desse tema. É importante também para a gente saber, para poder dar continuidade. Então, agradecendo a todos, a gente encerra mais um programa. Obrigada.